Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? A semana aqui no Paraná foi fria. Eu espero que vocês não tenham adquirido nenhuma doença respiratória. Nessa aula, nós iremos comentar sobre respiração e vamos falar do inverno, a influência que tem em doenças e como funciona então o nosso sistema respiratório. Olha a imagem na tela. Essa imagem já foi utilizada. Ela, então, representa uma proteção, a utilização de máscara, protegendo o nosso organismo contra a entrada de agentes infecciosos, como vírus, bactérias e fungos. Então, é uma maneira preventiva contra doenças respiratórias. Na aula anterior, eu apresentei para vocês os sistemas do organismo, representados por essas imagens. Na primeira imagem, nós temos uma pessoa, uma mulher, pensando, lembrando, representa o sistema nervoso. Na segunda imagem, nós temos uma pessoa se alimentando, representando o sistema digestório. Lembra que não é mais digestivo, é digestório. A terceira imagem, a mesma da inicial, é uma pessoa utilizando máscara, protegendo contra doenças, e essa imagem representa o sistema respiratório. A quarta imagem, nós temos um órgão, porque é o que nós seres humanos temos, 2 rins, representando o sistema excretor. Olha embaixo, ali pulsando, representando o sistema cardiovascular, é o coração. A próxima imagem, uma ginasta movimentando-se, fazendo acrobacias. Nós temos então uma representação do sistema locomotor. E por último, uma gestação representando o sistema reprodutor. Então, os 7 sistemas do organismo representados por imagens e que nós vamos detalhar. Então, aqui estão eles, o sistema nervoso, o digestório, o respiratório, o sistema excretor, o sistema cardiovascular, o sistema locomotor e o sistema reprodutor. Vamos então iniciar a aula realizando uma atividade no caderno de vocês, então é preciso registrar. Escrevam lá então ciências e a data de hoje. Logo após escrever então o componente ciências e a data de hoje, escrevam no caderno o número 1. Quais são os sistemas representados nas imagens? Primeiro escrevam esta frase, o enunciado, e aí depois eu mostro as imagens para vocês. Ok? Olhem bem as imagens. São seres humanos representados pelos sistemas. Então você consegue visualizar o interior. Cada imagem representa um sistema. Lembram deles?
Eu mostrei 7. Aí tem que identificar 5 deles. Olhem bem a imagem, vocês terão um tempo para analisar e aí a gente vai corrigir. Tá fácil? Não? Então vou auxiliar um pouquinho. Olha a primeira imagem representada pela número 1. Que órgão vocês conseguem ver ali? O coração. Olha umas ramificações das artérias e veias que vão lá para as mãos, até os pés. Que sistema é esse que tem o coração e os vasos sanguíneos? Lembram? Daqui a pouco eu falo a resposta. Olha o número 2. Vocês conseguem ver o que dentro dele? Um esqueleto. O esqueleto tem a ver com a nossa sustentação e com a nossa locomoção junto com os músculos. Então, que sistema é esse? Olha o número 3. O que vocês conseguem ver ali? Ó, tem um estômago, tem o fígado, intestinos, tem o esôfago, ó, descendo lá da parte da região do pescoço até o estômago tem o esôfago. Que sistema será que tem todos esses órgãos que eu falei? Olha o número 4. Número 4, olhem a cabeça da imagem, daquela pessoa. Que órgão é aquele na cabeça? É o cérebro. E ele temos os nervos. Qual sistema é representado por esta imagem? E o último, nós temos os pulmões. Então nós temos 5 sistemas. Quais são eles? Vamos conferir? Se você já escreveu no caderno, confira. Se você não conseguiu acertar alguns, não lembrou, você pode copiar. Olha a resposta. O número 1, lá do coração, é o sistema cardiovascular. Cardio vem de coração e vascular de vasos sanguíneos. O número 2 é o locomotor. Ali, o locomotor ele pode ser o muscular e o esquelético. Naquele caso é o esquelético porque mostra o esqueleto. O 3 é o digestório, que tem o esôfago, o estômago, o fígado. O 4 é o nervoso, lembra do cérebro? E o 5, como tinham os pulmões, representa o sistema respiratório. Então esta é a resposta da primeira atividade. Então um tempinho para vocês copiarem no caderno.
Agora vamos para uma próxima atividade, só que essa é uma atividade de visualização. Não há necessidade de copiar no caderno, mas tem que prestar bem atenção, tentar verificar qual é a relação de uma imagem com outra. A atividade chama-se O que há de errado? Olhem este exemplo. Então, a primeira que eu vou fazer é um exemplo. Aí depois a gente vai tentar fazer junto. Olha só. Imagine que ali fossem cartas. Só que cartas na tela do seu celular ou da TV. Na primeira carta está escrito o quê? Sistema reprodutor. Na segunda tem um órgão. Exemplo é um órgão do sistema reprodutor. São os pulmões. E na terceira carta tem a função do sistema ou do órgão. É a reprodução. Mas qual que era o nome da atividade? O que há de errado? Uma dessas cartas está errada. Nós temos ali o sistema reprodutor, tem os pulmões e serve para reprodução. Qual carta você trocaria? Duas estão corretas. Uma se relaciona com a outra. Será que está certa a primeira com a segunda? A primeira com a terceira? Ou a segunda com a terceira? Qual carta você tiraria? E por qual você trocaria? Vamos ver? Então, como este é um exemplo, eu vou fazer com vocês. A errada é a carta número 2. Por quê? Porque os pulmões não estão relacionados ao sistema reprodutor e nem à reprodução. Qual órgão poderia colocar no lugar? Eu poderia utilizar o útero. Olha as cartas agora. Sistema reprodutor. Um exemplo do sistema reprodutor é o útero e a função do sistema reprodutor é a reprodução. Eu tenho 3 cartas que se relacionam. Entenderam o exercício? Então tem que verificar qual das cartas está errada e o que eu colocaria no lugar. Vamos fazer? Vamos ver se melhora? Vamos lá. Agora não é exemplo. Então tem ali a primeira carta, é sistema digestório. Um exemplo é o coração. E a função é a digestão de alimentos. Olhem bem para a tela. Qual cartinha você retiraria e qual você colocaria no lugar? Olhem bem. Ok? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Ou será que é a terceira? Acertou quem tira o coração. Apesar de que o coração ele bombeia o sangue e o sangue leva nutrientes para o organismo. Então o coração ele está relacionado à digestão, só que não diretamente à quebra das moléculas dos alimentos. Então eu poderia substituir por estômago. Também poderia colocar intestino, poderia colocar esôfago, porque todos eles estão relacionados ao sistema digestório e têm a função de digestão de alimentos. Vocês se recordam o que significa a palavra digestão? É quebra. Quando você está digerindo o alimento, está quebrando para que ele possa ficar em pequenas moléculas para que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Próximo exemplo, olhem as cartas. A primeira carta é sistema respiratório. Um exemplo desse sistema é o cérebro. E a função é trocas gasosas. Lembra na aula anterior? Trocas gasosas é trocar o oxigênio do ambiente pelo gás carbônico, produto lá do metabolismo do organismo. Então entra o ar rico em oxigênio e sai o ar rico em gás carbônico. Qual carta você trocaria? A primeira, sistema respiratório, a segunda, cérebro, ou a terceira, trocas gasosas? Acertou? Quem tira o cérebro. E o que você colocaria no lugar? Os pulmões. Olha como agora está correto. O sistema respiratório tem como principal órgão o pulmão ou os pulmões, nós temos 2 também, assim como os rins, e tem a função de troca gasosa. Outro exemplo, o sistema excretor. Um exemplo são os rins, e a função dos rins e do sistema excretor é a reprodução. Qual das cartas está errada?
Será que não é o sistema excretor? Será que são os rins que estão no lugar errado? Ou não tem função de reprodução? Olhem bem qual carta você trocaria. Qual está relacionada corretamente? Já sabem a resposta? Então, acertou quem tira a terceira carta, reprodução. Os rins não tem nada a ver com reprodução. Eles têm a ver com eliminação de substâncias tóxicas. Lembra que eu falei na última aula? Então o sangue passa pelos rins, o sangue é filtrado e elimina as substâncias tóxicas através da urina. Então o sistema excretor, representado pelos rins, e elimina as substâncias tóxicas no organismo. Próximo exemplo. Sistema locomotor tem a ver com os movimentos. Órgão, ossos e músculos, e a função armazenamento de informações. E agora, qual carta está errada? Será que o sistema locomotor tem a ver com ossos e músculos? Será que armazena informações? A resposta, qual é? Tira a carta de número 3. Quem faz isso é um outro sistema. Qual é a função, então, do sistema locomotor? É a nossa locomoção, o nosso movimento através dos músculos, que recebem a ordem do cérebro, e os nossos ossos, que estão juntamente ligados aos músculos e nos dão sustentação. Então, quem realiza o movimento é o músculo, mas sem o esqueleto, como é que você ia se locomover? É ele que nos sustenta, nos deixa em pé e que a gente possa então se locomover. O próximo exemplo é o sistema nervoso, cujo órgão exemplo é o cérebro e a função é digestão de alimentos. Essa tá fácil, não tá? Qual carta está errada? É a carta de número 3, digestão de alimentos. Nós podemos colocar a mesma função da carta anterior. O cérebro, ele armazena informações. Tudo que acontece no ambiente e dentro do organismo fica armazenado no nosso cérebro, que faz parte do sistema nervoso. Ok? Gostaram da atividade? Fácil? Difícil? Né? Que bom! Vamos então para a nossa próxima atividade. Hoje é uma aula cheia de atividade para vocês. A próxima nós vamos responder oralmente. Então eu vou mostrar algumas questões na tela e vocês vão responder. Eu preciso de bastante participação nesta aula. Número 1, então, é a pergunta seguinte. Qual dessas imagens é um órgão do sistema respiratório? Então, é para vocês se familiarizarem com os órgãos. Relacionando bem, para quando a gente for detalhar cada sistema, vocês já relacionam ele com algum órgão. Nós temos ali o primeiro, que é o cérebro, o segundo é o coração e o terceiro são os pulmões. A resposta é pulmão. É lá que acontecem as trocas gasosas. O número 2 é um órgão do sistema digestório. O cérebro continua ali, o segundo é o estômago e o terceiro é o coração. Acertou quem respondeu que um órgão do sistema digestório é o estômago. É lá que libera o suco gástrico, que é um líquido cheio de ácido, que vai então digerir. Ele vai realizar vários movimentos e vão quebrando o alimento que já começou a ser quebrado aonde? Na boca. Quando você mastiga o alimento, você começa a quebrar. Se você não mastiga muito, o alimento, primeiro que você pode engasgar. Então tem que mastigar bastante para ter ação da saliva. Quanto mais saliva no alimento, mais eficiente é a digestão. Então tem que mastigar bastante o alimento para que o organismo possa facilitar a nossa digestão. Aí completa mais um pouquinho com o estômago produzindo então o suco gástrico. Estruturas do sistema locomotor. Nós temos ali ossos e músculos.
O segundo é uma glândula, é o fígado. E o terceiro, que órgão é aquele? Olhem bem, será que é um órgão? É o maior órgão do corpo, é a nossa pele. A pele também é um órgão. Qual tem a ver com o sistema locomotor? É o primeiro, os ossos e os músculos. O fígado tem a ver com a digestão. E a pele é um órgão mais sensorial e de proteção, é uma defesa do organismo que nós temos na nossa pele revestindo todo o nosso corpo. O número 4, órgão do sistema nervoso, o cérebro, o fígado e o coração. Qual é a resposta? Qual a imagem que está correta? É o cérebro, que tem a ver com o sistema nervoso. Ok? Estamos nos familiarizando com os órgãos e os seus sistemas. Falando assim, agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais sobre o primeiro sistema do nosso organismo. Nós vamos começar por este sistema aqui, representado pelo uso da máscara, pelo ar, pela respiração. Estamos falando do sistema respiratório. Então nós vamos agora detalhar como é que funciona a respiração, qual é a importância da respiração, quais são as estruturas envolvidas e algumas doenças. Antes de iniciar, eu gostaria que você fizesse uma pequena atividade. Pode ser sentado, pode ser em pé, eu acho em pé melhor. Eu gostaria que vocês fizessem um movimento que vocês fazem desde quando nasceram, que é a respiração. A respiração é muito importante. A respiração nos ajuda a concentrar. Respiração tem a ver com uma boa noite de sono. Então, respirar, apesar de ser automático, é um exercício muito importante. Então, eu gostaria que vocês levantassem ou no sofá mesmo e respirassem. Encham os pulmões de ar, liberem o ar e percebam o que acontece no seu corpo quando você respira. Olha. E solta o ar. Perceberam a mudança no seu corpo? Sim? Não é bom? Respirar faz bem para a saúde. Respirar bem, um ar puro. Inclusive, para a sua imunidade, dependendo do lugar que você está, na praia, por exemplo, os sais minerais presentes no mar fazem muito bem para a nossa saúde. Então, respirar um ar puro, respirar corretamente. Quem é atleta e até quem canta, um cantor, por exemplo, tem que saber respirar na hora certa para poder cantar. E quem é atleta também treina a respiração. Então, a respiração é um movimento muito importante. Então, nessa atividade, ela perceber a mudança no seu corpo durante a respiração, porque mais para frente, agora na aula, a gente vai entender o que acontece com o seu corpo quando você respira. Estes movimentos que a gente faz são chamados de movimentos respiratórios. E eles têm dois nomes. Quando o ar entra, olha o que acontece com o organismo. E quando o ar sai. Acontece ali uma coisa muito importante e que nos mantém vivos. Olha esta imagem. Esta imagem representa o quê? Olha aquela seta azul. Está entrando o que e por onde? Ali é a região do nariz, as narinas. E o que está entrando ali por aquela seta azul? Está entrando o ar. Pode entrar água? Não. O que acontece se entrar água ali? Você afoga. Então, não pode entrar água por ali. Ali entra o ar que vai até os nossos pulmões. E as setinhas pretas, ó, o que acontece? Tá dizendo que o pulmão ele vai expandir junto com as costelas. Consegue perceber que ali tem as costelas em volta dos pulmões? Elas expandem. Esses músculos entre as costelas também expandem. E olha aquela seta de baixo. Nós temos um músculo ali fundamental para a respiração. É este músculo que faz com que o movimento respiratório seja automático. O nome deste músculo é diafragma. E este movimento de entrada do ar
e expansão dos pulmões e do diafragma, essa contração é chamada de inspiração. Então, quando o ar entra, você está inspirando. E quando o ar sai, olha só essa imagem. Olha a setinha azul nas narinas. Agora o ar está saindo. O ar pode sair tanto pelo nariz quanto pela boca. E olha o que acontece com as setinhas dos pulmões e do diafragma. Então, ocorre uma diminuição. Então, quando o ar sai e relaxa os músculos das costelas, os pulmões e o diafragma, é o chamado de expiração, que é a saída. Então, inspiração, entrada de ar, e expiração, saída de ar. Vamos completar a frase então, ó. Letra A. Na inspiração, o ar, que é rico em oxigênio, ele entra ou sai nos pulmões? Na expiração, o ar entra nos pulmões. Ó, entrou. Já na expiração, o ar rico em gás carbônico, ele entra ou sai? Ele sai. Então, inspiração e expiração. Ficou claro? Esse movimento de entrada e saída do ar permite uma coisa incrível que acontece no nosso organismo, que são as trocas gasosas. Então, se alguém perguntar para que a gente respira, a resposta é esta. A nossa respiração permite trocas gasosas. O que é uma troca? É uma permuta. Uma coisa por outra. Eu estou trocando o quê? Estou trocando gases. Quais são os gases? Oxigênio e gás carbônico. Então, o oxigênio, quando entra pelas narinas, e depois o gás carbônico quando sai. O2. O é o símbolo. Lá na tabela periódica em química, o O significa oxigênio. Esse 2 significa que tem 2 átomos de oxigênio. Quando tem 2, ele não é apenas um elemento químico, ele é um gás. Toda vez que você vê O2, estamos referindo a gás oxigênio. Então, ele entra na forma de gás no ar. A mesma coisa o CO2. O C é um átomo de carbono. E o oxigênio tem quantos? Tem 2. CO2 é o gás carbônico. Então é carbono com oxigênio, um carbono para 2 átomos de oxigênio. Nós temos o CO2, que é o gás carbônico, e está saindo por onde? Pela boca, que também pode sair pelas narinas. Então, entra oxigênio, ar rico em oxigênio, e sai ar rico em gás carbônico. E da onde que vem o oxigênio que a gente respira? Quem produz esse oxigênio? Porque nós produzimos gás carbônico na respiração. São as árvores, são as plantas, são as algas, principalmente as algas marinhas. Elas é que produzem, olha ali na imagem, o O2. Lembra o que é O2? Gás oxigênio. É produzido pelas plantas. Olha que legal. Nós trocamos gases internamente e também com as plantas. Os animais, inclusive o ser humano, produz gás carbônico. A planta absorve o gás carbônico e devolve o quê? Oxigênio. Nós adquirimos o oxigênio e liberamos gás carbônico. Então é uma troca entre os animais e as plantas. E isso é responsável pelo equilíbrio ambiental. Então é uma troca entre animais e plantas. Isso que a planta produz oxigênio é um processo chamado de fotossíntese. E nós vamos estudar nas próximas aulas. E as plantas também respiram. As plantas respiram o dia todo, tá? Então, quando elas respiram, elas também utilizam oxigênio. Então, o que ela produz, ela também utiliza, mas sobra para a gente também poder respirar esse gás rico, esse ar rico em gás oxigênio. Então, olhem esta imagem. Esta imagem representa, então, aquela primeira imagem da inspiração.
Eu vou denominar então as partes envolvidas que eu comentei na outra slide. Aquelas setinhas ali representam os músculos intercostais. Vamos entender o que significa a palavra intercostais? Costais significa que tem mais de um, são vários. Inter significa no interior, entre. Costais vem de costela. Opa! Inter, entre. Costais, costelas. Onde é que ficam os músculos? Entre as nossas costelas. Então, quando você inspira, esses músculos expandem, contraem. E o que abaixa mesmo ali? Aquela seta de baixo é o músculo, eu já falei na aula, é o músculo diafragma. Olha como se escreve diafragma. Diafragma, com o G mudo. Diafragma. É um músculo extremamente importante e eu não poderia deixar de comentar desses músculos, porque sem ele não é possível realizar o movimento da inspiração e expiração. Então, na inspiração, os músculos intercostais e o diafragma relacionados com os pulmões. Vamos então fazer uma atividade preenchendo esta tabela. Não há necessidade de fazer no caderno. Então, prestem bem atenção que vocês é que vão me ajudar a preencher a tabela. Vamos entender essa tabela ali então. Quantas colunas tem essa tabela? Coluna é o que fica na vertical. Quantas colunas tem? Uma em branco, a coluna do meio que está na cor azul e a terceira coluna na cor verde. Nós temos 3 colunas. E quantas linhas? 4 linhas. Na segunda linha, nós temos quem? Os músculos intercostais. Eu quero saber o que acontece com ele na inspiração e o que acontece com ele na expiração. Lembra? Inspiração e expiração. Na terceira linha, diafragma. O que acontece com o diafragma na inspiração e na expiração? E o ar? O que acontece com ele? Nós vamos responder com apenas algumas palavras. Na primeira linha, a palavra é contrai e relaxa. Quando você inspira, os músculos entre as costelas, eles contraem ou eles relaxam? Qual a resposta? A resposta é contrai, tem uma contração. Se contrai na inspiração, o que acontece com ele na expiração? Eles relaxam. Então, respirem de novo e se concentrem nos músculos entre as costelas. Contração, relaxamento. Então, na inspiração, contrai e na expiração, relaxe. Tá ficando claro? Ok? Agora com o diafragma, as mesmas palavras. Contrai ou relaxa. Onde é que está o diafragma? Logo abaixo dos pulmões. Quando você inspira, contrai ou relaxa? Acontece a mesma coisa com os músculos. Eles contraem. E se ele contrai na expiração ele relaxa. Tudo junto agora. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Na última linha, nós não vamos responder com contrai ou relaxa. A gente vai responder com entra ou sai. Esta é fácil. Na inspiração, o ar entra ou sai. E na expiração? É o contrário. O que você escreveria ali na última linha? O ar entra ou o ar sai? O ar entra. E na expiração, o ar sai. Como é que chamamos esses movimentos, então? Respiratórios. De inspiração e expiração. Olha esta imagem. Esta imagem representa todas as estruturas envolvidas no sistema respiratório, na inspiração e na expiração. A primeira ali, lá em cima, nós temos em azul, representando as narinas.
que é por onde o ar entra. É muito importante, na inspiração, você inspirar pelo nariz. Não é sempre que a gente faz isso, a gente acaba inspirando também pela boca, mas o correto é pelas narinas. Por quê? As narinas, juntamente com a parte superior ali, as cavidades nasais, elas foram preparadas, elas foram fabricadas para receber o ar. Elas aquecem o ar, elas umidificam para que o ar não chegue gelado às vias respiratórias e nem seco, que isso pode fazer com que o seu organismo adquira alguma doença respiratória. Se você respira pela boca, não tem esse filtro, esse aquecimento, essa proteção. Então, um ar inspirado pelas narinas é um ar mais preparado para que não cause nenhuma doença respiratória. Secar, menos secreção de muco. Então é importante inspirar pelas narinas. O ar então passa pela cavidade nasal. Cavidade é como se fosse um buraco, uma cavidade. Então ele entra por ali, pelas narinas. Quando chega na cavidade, tem vários pelinhos ali que vão filtrando, tem o muco que vai grudando mesmo ali os organismos, a poeira, para que não entre abaixo no sistema respiratório. Então é preparado para isso. E o ar é aquecido. Depois que o ar passa pela cavidade nasal, ele desce ali para a faringe. A faringe é a região da garganta. Então, se você tem faringite, você está com dor de garganta. E o ar gelado, se ele entrar pela boca, ele também vai para a garganta ou a faringe. Ela une o sistema respiratório, porque entra ar, e o sistema digestório, que entra alimento. Então, pela garganta, passa alimento e passa o ar. Então, é importante que o ar entre aquecido para que você não tenha uma dor de garganta. Ali, nós temos uma válvula chamada epiglote. O que é uma válvula? Ela liga. Ela, por exemplo, ela abre e fecha, impedindo a entrada de alimento nas vias respiratórias. Pode entrar ar no estômago? Pode. Pode causar soluço, mas não é grave. O que não pode é entrar alimento para a traqueia. Então, quem não deixa entrar o alimento é a epiglote. E quando entra? O que acontece se entra alimento ali na laringe ou na traqueia? A gente afoga e pode ser muito grave, podendo até causar a morte. Então a epiglote, ela impede que o alimento entre nas vias respiratórias. Ele vai até a faringe, que é a garganta, depois ele tem que ir para lá para o esôfago, mas ele não pode entrar nas vias respiratórias, e a epiglote, essa válvula, ela abre e fecha, fazendo essa função, bem importante. Passando pela epiglote, o ar, lembra, não o alimento, vai para a laringe. A laringe é onde estão as nossas pregas vocais. Então, quando você faz o som que vem lá de dentro, esse som é formado ali na laringe, onde tem as pregas vocais. Passando o ar ali, ó, pela faringe, a epiglote abriu, o ar entrou na laringe, ele vai chegar nesse tubo de cartilagem aqui, ó. Se você pegar no seu pescoço, se você apertar, ó o som como muda. Então, ó, muda o som da sua voz. Esse tubo de cartilagem é chamado traqueia. Então é um tubo único que ele vai se ramificar em 2 brônquios. Por que 2 brônquios? Cada um vai para um pulmão. Então vamos recapitular até chegar no pulmão. O ar entra pelas narinas, vai seguindo ali, ó. Cavidade nasal, que vai aquecendo o ar, vai limpando o ar, filtrando. Aí desce para a garganta, a faringe, que é um local que serve tanto para alimento quanto para o ar. Até aí, eles podem ficar juntos. A epiglote é aquela válvula. Opa, alimento para o esôfago, ar para a laringe. O ar passou pela epiglote, foi para a laringe. Chegou na traqueia, que é o tubo cartilaginoso, e se dividiu em 2 brônquios. Então a traqueia se divide em 2 brônquios, que estão dentro dos
pulmões. Então os brônquios se ramificam lá no interior dos pulmões. E olha abaixo do pulmão, dos dois pulmões. Tem um músculo ali. Que músculo é esse? Começa com a letra D. É o diafragma, que é aquele músculo que contrai e relaxa durante a inspiração e a expiração. Lá no finalzinho dos brônquios, eles se ramificam em bronquíolos. E lá na extremidade dos bronquíolos, nós temos uma estrutura chamada alvéolo pulmonar. Olha a imagem. Essa imagem são os alvéolos. Eles parecem cachos de uva. Olha, é ali que acontece a principal função da respiração, que são as trocas gasosas. E o nome das trocas gasosas é isso aí na tela, hematose. Então a hematose é a troca gasosa que acontece lá no pulmão, lá nessa estrutura que parece um cachinho de uva chamado alvéolos pulmonares. Ok? Então nessa aula nós entendemos um pouquinho sobre a respiração. A inspiração e a expiração. Não dá para esquecer mais os movimentos respiratórios. Também aprendemos a importância das trocas gasosas. Que gás que está envolvido? O oxigênio, que vem lá das plantas, das algas, e o gás carbônico. E também todo o trajeto que o ar faz, desde a entrada pelas narinas até chegar nesse cachinho de uva chamado alvéolo pulmonar, onde acontece a hematose, que é a troca gasosa. Na próxima aula, vamos estudar um pouquinho mais sobre o sistema respiratório e eu aguardo vocês e tenham uma excelente semana.